Josué, capítulo 14, versículo 6 em diante. Hoje a gente vai falar sobre o seguinte tema: qual o tamanho da sua promessa? Qual o tamanho? Quem tem promessa aqui? Tem certeza disso? Tem? Amém. Agora, qual é o tamanho dessa promessa? É isso que a gente vai ver hoje. Tá bom? Josué, capítulo 14. A gente hoje vai percorrer bem pela palavra de Deus, principalmente no livro de Josué. Todos os versículos vão aparecer na tela, os tópicos também, para quem está online também acompanhar junto com a gente. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia, obrigado, querida, para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Quenezeu, Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, ao Deus de Israel. Hebrom era chamada de Kiriat Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Até aqui. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra. Queremos sair daqui, Senhor, cheio da tua palavra, alimentados por ela. Por isso, Pai, nesta manhã, fala conosco. Fala de uma forma profunda, especial. E dessa forma, Senhor, te daremos honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Queridos, eu perguntei no início para vocês quem tem promessa. Quem tem promessa de Deus? Todos nós temos promessa de Deus. Algumas acontecem num determinado tempo, outras ainda demoram para acontecer. A de Calebe demorou para acontecer, mas aconteceu. E hoje eu vou querer falar de uma forma bem rápida e objetiva sobre esse homem, Calebe. O que aconteceu na vida dele que fez ele conquistar aquilo que foi prometido para ele? A gente tem promessa de Deus na nossa vida, e ela vai ser cumprida, amém? Não tenha dúvida disso. Todas as promessas que Deus tem para você será cumprida. Todas. Nenhuma delas o Senhor vai deixar de cumprir. Só tem um porém: o cumprimento vai ser no tempo dele e não no nosso. Mas eu quero olhar para essa história de Calebe e eu quero extrair dessa história o que ele fez para conseguir chegar e conquistar a promessa que ele recebeu anos e anos atrás. O que a gente pode aprender com Calebe de como conquistar a nossa promessa? Porque o tamanho da nossa promessa vai depender de algumas coisas. O tamanho da nossa promessa, o tamanho da realização, o tamanho do tempo, isso vai depender de algumas coisas.
E a gente vai observar na vida de Calebe o que aconteceu de especial na vida dele. Porque, entenda uma coisa, querido, os personagens da palavra de Deus, eles não estão ali por acaso. Os personagens da palavra de Deus estão ali para servir de exemplo, para nos ensinar e para mostrar alguns segredos que esses grandes homens de Deus fizeram para conquistar o que conquistaram. Tenha certeza que Deus deixou registrado aqui tudo aquilo que a gente precisa para que a gente conquiste a nossa promessa, para que a gente veja a realização de tudo aquilo que Deus prometeu para cada um de nós. E tenha certeza, queridos, Calebe foi um homem igual a gente. Teve os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos, as suas dificuldades, os seus problemas, mas teve alguns comportamentos que ele teve que fez a diferença. E é isso que eu quero ver com vocês hoje. O que Calebe tem de especial que fez ele conquistar o que ele conquistou? Na verdade, durante a jornada, quando ele saiu do Egito, Calebe viu muitas pessoas duvidarem do caráter de Deus. Calebe, quando saiu do Egito, viu muitas pessoas junto com ele desistindo das promessas que eles tinham recebido. E qual era a promessa? A principal promessa que eles tinham recebido quando eles iam sair do Egito? Que eles tinham uma terra prometida. Eles tinham uma terra que manava leite e mel. Eles tinham uma terra para conquistar. Mas Calebe viu muitos amigos, inclusive, se perdendo no meio do caminho. Muitos que menosprezavam o agir de Deus. Era impressionante, porque aquele povo via um milagre, mas em seguida, parece que a fé morria. Em seguida, tinham desejo de voltar para o Egito. Em seguida, não acreditavam mais naquilo que tinham acabado de ver. Afinal de contas, eles viram o mar abrir, eles viram o maná cair do céu, eles viram sair água da rocha, fora as pragas que eles viram no Egito, que foi a poderosa mão do Senhor para tirar aquele povo de lá. Mas Calebe estava ali no meio. Calebe passou por tudo aquilo que aquele povo passou. Só que existe uma diferença. E essa é a diferença que a gente vai agora olhar para essa história e entender o que Calebe, qual foi o comportamento que ele teve que fez a diferença. Entenda uma coisa, o tamanho da sua promessa vai ser de acordo com aquilo que você se comporta diante dela. A promessa existe porque, afinal de contas, Deus é fiel, aquele que prometeu é fiel, então a promessa existe, isso é fato, isso é inquestionável. A promessa de Deus existe, amém? Você crê nela? Agora, entenda o seguinte, primeira coisa que eu quero destacar nessa história é que o tamanho da sua promessa será do tamanho da sua lembrança. O tamanho da sua promessa será do tamanho da sua lembrança. Olha o que está escrito em Josué, que lemos, capítulo 14, versículo 6. Diz assim: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, a respeito de mim e de ti. Ele lembrou, com 85 anos de idade, ele lembrou da promessa que o homem de Deus, chamado Moisés, disse para ele. Ele lembrou. E isso é importante porque, às vezes, na trajetória da nossa vida, a gente esquece das promessas de Deus. Às vezes, nas dificuldades da nossa vida, a gente esquece daquilo que Deus prometeu. Mas entenda, o tamanho da promessa que Deus tem para você é o tamanho da sua lembrança. Ele disse, você lembra, Josué, daquilo que Moisés disse? E Moisés disse isso em Números, capítulo 14, versículo 24. Olha o que Moisés disse. Porém, o meu servo Calebe, porque nele houve outro espírito e porque perseverou em seguir-me, e eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua semente a possuirá. Essa é a promessa que ele recebeu de Moisés, anos e anos e anos atrás. E quando ele estava para conquistar,
ele trouxe à memória aquela promessa. Chegou para Josué, que era o líder naquele momento, porque Moisés já tinha falecido, e ele falou para Josué: você lembra? Você lembra daquilo que ele falou para mim lá atrás, falou para mim e para você? Muitos já pereceram, muitos já morreram, mas eu estou aqui de pé, porque existe uma promessa. Independente do que aconteceu, a promessa de Deus continua. Entenda, querido, independente das circunstâncias, você precisa trazer na sua mente aquilo que Deus já prometeu para você, aquilo que Deus falou um dia. Aí você vai falar assim: mas pastor, eu não tenho promessa de Deus, eu não sei quais são as promessas de Deus para a minha vida. Eu separei aqui algumas, só para te lembrar. Só para te lembrar algumas promessas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Primeira, Isaías 41, versículo 10. Grava essa promessa no coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Essa é uma promessa de Deus para mim e para você. Outra promessa, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Vai gravando isso no coração. Pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Amém? Quem tem promessa de Deus aqui? Já falei duas, vamos mais uma. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém? Outra promessa, Mateus 28, versículo 20, a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, não é alguns dias, todos os dias até a consumação dos séculos. Outra promessa, Atos, capítulo 16, versículo 30 em diante, diz assim: depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Outra promessa. Agora, essa promessa aqui é para a gente arrematar. Grave bem essa promessa. Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 em diante. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passarão para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço nova todas as coisas. Quem é que tem promessa de Deus aqui? Eu falei algumas. E todas essas promessas, elas vão e estão se cumprindo na minha vida e na sua vida. Basta a gente estar atento, basta a gente estar com os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus, que a gente vai perceber tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, essas promessas, que são algumas, porque esse livro, eu citei só algumas das promessas que aqui estão. Quer saber mais? Medita nesse livro, que você vai saber mais promessas que Deus tem para a sua vida. Essas promessas, elas precisam ser colocadas, inseridas, armazenadas na nossa mente, no nosso coração, todos os dias, independente das circunstâncias da vida. Foi isso que Caleb fez. Ele enfrentou tudo que ele enfrentou, mas ele trouxe na memória uma promessa só que Moisés tinha falado para ele. Amém? Então, o tamanho da sua promessa
é o tamanho da sua lembrança que você tem dela. Segunda coisa, qual é o tamanho da sua promessa? A sua promessa será do tamanho da sua esperança. O tamanho da sua promessa vai ser do tamanho da sua esperança. Sabe, queridos, a gente não pode jamais perder as esperanças. Por mais que o mundo fale ao contrário, por mais que os seus sentimentos, de repente, falem ao contrário, por mais que aquilo que você está vendo diga ao contrário, você jamais pode perder as esperanças. Ainda mais sobre essas promessas todas que já ouvimos aqui. E uma das promessas que eu mais gosto e que eu mais me agarro é quando Jesus Cristo disse: estarei convosco todos os dias. Grave essa palavra, todos os dias. Não tem um dia sequer na sua vida que o Senhor não esteja presente. Não tem um momento sequer na sua vida que o Senhor não esteja ali junto com você, fazendo você continuar, fazendo você caminhar. Isso já é motivo de esperança. E olha o que Josué, no capítulo 14, versículo 7, nos diz. Olha como Caleb trouxe a esperança para ele. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Quando Caleb foi com os espias espiar a terra, ele viu que a terra era fortificada, tinha gigantes habitando naquela terra, mas ele trouxe uma resposta para Moisés, de acordo com aquilo que ele sentiu no coração, com aquela esperança que ele falou: essa terra é possível ser tomada, porque o Senhor está conosco. Outro grupo de espiões ali estavam falando ao contrário, falando que a terra tinha um monte de gigantes, que era difícil entrar, mas ele olhou aquelas terras com esperança, e ele lembrou disso. Ele falou: eu tinha 40 anos, quando isso aconteceu. Mas eu tenho certeza que se o Senhor estiver comigo, eu conquistarei essa terra. E sabe, queridos, só uma pessoa altamente cheio de esperança, ela consegue manter uma promessa dessa no seu coração. Entenda que a gente está vendo um homem agora com 85 anos de idade. 85 anos de idade. Mas ele estava com o seu coração cheio de esperança do que ele viu há 40 anos atrás, da promessa que ele recebeu há 40 anos atrás. Então, entenda o seguinte: o tamanho da sua promessa vai ser o tamanho da sua esperança em relação a conquistar essa promessa. Então, mantenha essa chama da esperança acesa. E como é que você mantém a chama da esperança acesa? Através da palavra. Por isso que a palavra é fundamental, porque cada vez que você medita na palavra de Deus, o seu coração se enche de esperança. Cada vez que você pega esse livro para ler, o seu coração transborda de esperança. Então, queridos, nunca se aparte desse livro. É um pedido que eu faço. Nunca se aparte desse livro, porque ele é a fonte de esperança para você continuar de pé até conquistar as promessas que Deus tem para você. Amém, queridos? Entenda que conquistar Hebrom, que era a terra que Caleb ia conquistar, não era fácil. Mas o que manteve a chama de Caleb acesa era a esperança que ele tinha no coração. Ele sabia que Deus estava com ele. Ele sabia que as promessas existiam. Ele sabia o que ele ouviu de Moisés há 40 anos atrás. E foi isso que manteve ele de pé para conquistar Hebrom. Então, a esperança, ela é fundamental para que você possa continuar a caminhada que Deus te propôs. Essa caminhada, a nossa vida é uma jornada, a nossa vida é uma caminhada proposta por Deus. E para a gente continuar caminhando todos os dias, só é possível com esperança. Olha o que Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos diz. Às vezes a nossa esperança começa a esmorecer. Às vezes a gente não vê resultado, a gente não vê as promessas acontecendo e a gente começa a nos enfraquecer. O nosso espírito fica fraco, a nossa alma fica fraca, porque a gente não vê as coisas acontecendo. Mas olha o que Isaías, capítulo 40, versículo 31, nos diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
Aqueles que o quê? Esperam no Senhor. Onde você espera a sua promessa? No Senhor. Onde você renova a sua esperança? No Senhor. Onde você permanece firme na sua jornada e na sua caminhada? No Senhor. Não espere das pessoas, não espere dos seus recursos, não espere das circunstâncias, não espere dos pastores, não espere da igreja, não. Espere no Senhor, porque é o Senhor que te renova, é o Senhor que faz você se fortalecer para continuar mantendo a esperança de pé nas promessas que Deus tem para você. Amém, queridos? Terceiro ponto importante, porque você deve acreditar na promessa. Por que você deve permanecer fiel à promessa que Deus te deu? A tua promessa será do tamanho da sua disposição. A tua promessa será do tamanho da sua disposição. Você está disposto a permanecer? Está disposto a continuar? Ou já está entregando os pontos? Está difícil, não está? Eu sei. Tem horas que a gente fala, será que vale a pena? Será que eu tenho essa disposição toda? Caleb tinha 85 anos. Tem gente com 30 que já está arriando. Né? Tem gente com 40 que já está... Ele estava com 85. Então, o tamanho da sua promessa vai ser o tamanho da sua disposição. Você está disposto a continuar? Sim ou não? Amém. Então, vamos continuar junto. O tamanho da sua promessa será o tamanho da sua disposição. Josué, capítulo 14, versículo 11. Um homem de 85 anos, olha o que ele disse. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Imagine uma guerra com um homem de 85 anos de idade, espada na mão, pronto para guerrear. Esse homem disse, estou com todo o vigor que tinha naquela época. Estou com toda a disposição que tinha naquela época. Porque ele estava esperando no Senhor. E é o Senhor que renova, é o Senhor que fortalece. Entenda o seguinte, queridos, essa batalha não é sua. Essa batalha não é sua. Você vai guerrear, você vai batalhar, você vai estar ali para conquistar a sua promessa. Mas essa guerra não é sua. Essa guerra é do Senhor. Essa luta é do Senhor. Por isso que você tem que esperar nele. Por isso que você tem que ter toda a disposição nele, porque aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças. Por isso que é importante a gente permanecer na palavra, permanecer nos caminhos que Deus tem, sempre nos orientando, sempre nos mostrando, porque é através disso que a gente vai ter a disposição que a gente precisa. E sabe, querido, o maior problema da geração atual é que a geração atual desiste muito fácil. A geração atual desiste muito fácil. E é impressionante como tem a maioria, assim, que a gente acaba conversando, não consegue permanecer muito tempo insistindo na solução daquele problema. Desiste muito fácil. Primeira dificuldade que aparece, já quer jogar a toalha. É impressionante. Pessoas, por exemplo, não conseguem permanecer no emprego muito tempo. Aconteceu um probleminha no emprego, já quer mudar de emprego. Pessoas não têm paciência necessária num relacionamento, por exemplo. Começou a namorar, a primeira dificuldade que tem, já quer arrumar outro namorado ou outra namorada. É impressionante. É falta de perseverança, é falta de insistência. Não consegue disposição para orar, para jejuar, para ser fiel. Não, essa geração que a gente vê hoje desiste muito fácil. E o que faz a diferença é a perseverança. Perseverança. Nunca esqueça, queridos, da idade de Caleb, 85 anos, ainda com o mesmo vigor, ainda com a mesma coragem, ainda com a mesma fé, ainda com a mesma vontade. E o final da história é que ele conquistou Hebrom. Ele conquistou a terra que foi prometida para ele. E essa geração, queridos, a gente olha, a gente se entristece, porque desistem muito, muito fácil. Agora, entenda uma coisa, Deus não te criou para fracassar. Deus te criou para dar certo. O fato de você estar vivo já é sinal que deu certo.
O fato de você ter acordado hoje de manhã já é sinal de que deu certo. O fato de você estar aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, já é sinal que você deu certo. A questão é você crer nisso e manter a sua disposição para continuar. Você não foi criado para perder. Você não foi criado para o mundo vencer você, não. Você foi criado para dominar o mundo, conquistar, crescer, avançar, manter a disposição, manter a fé, realizar e ter a certeza de que todas as promessas de Deus serão cumpridas na sua vida. Amém, queridos? Próximo ponto importante, qual é o tamanho da sua promessa? A sua promessa será do tamanho da sua visão. A sua promessa será do tamanho da sua visão. Olha o que está escrito em Josué, capítulo 14, versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. Andando Israel ainda no deserto, e agora eis que hoje tenho 85 anos. Olha como Caleb se enxergava. Olha como Caleb se enxergava. Ele se enxergava como uma pessoa que foi conservada por Deus, uma pessoa que manteve a vida dele mesmo em pé até aquele ponto. Se você chegou aqui até hoje, é porque Deus tem promessa para você. Se você está aqui até agora, é porque Deus ainda tem uma história para completar com você. E é isso que Caleb está dizendo. O que a gente consegue entender dessa observação, dessa visão de Caleb é o seguinte: por que Deus manteve Caleb vivo? Para cumprir as promessas que ainda não foram cumpridas. Por isso que Caleb estava vivo. É por isso que você está vivo, você ainda tem promessa para ser cumprida na sua vida. E é isso que Caleb se olhou e ele falou: nossa, eu estou aqui, cheguei até aqui, estou com 85 anos, estou vivo, estou com vigor, estou com força, consigo guerrear. Por quê? Porque Deus ainda tem promessa para cumprir na minha vida. Então não importa, queridos, o que você esteja passando, você está vivo, você tem força, você tem disposição, você tem fôlego de vida sobre você, você acordou de manhã, você está pronto para continuar. Então olhe para você com um olhar diferente, porque é essa visão que vai fazer a diferença. É essa visão que vai fazer você continuar. Como é que você tem se enxergado? Como um derrotado, como um fracassado, como aquele que não deu certo? Ou como um filho de Deus, como uma filha de Deus, cheia de disposição, cheia de promessa para ser cumprida, cheia de propósito para ser realizado? Como é que você se enxerga? Isso vai fazer a diferença. O tamanho da sua promessa vai ser do tamanho da sua visão. Sabe, queridos, o problema de alguns não é idade, é visão. O problema de alguns não é a idade, é a visão. Estamos falando de um homem de 85 anos. O problema não é a idade, é aquilo que você enxerga. Como você se enxerga diante da vida. Como você se enxerga diante das promessas de Deus. É isso que vai fazer a diferença. O tamanho da sua promessa vai ser o tamanho da sua visão. Entenda que visão não é vista. Tem gente que confunde. Vista é aquilo que você enxerga da realidade que está te cercando. Visão é aquilo que você enxerga além da realidade. A visão enxerga promessa. A vista enxerga circunstâncias. Grave isso. Visão enxerga promessa. Vista enxerga circunstâncias. Então, comece a enxergar pela visão que Deus te deu. E Deus te deu muitas promessas para serem cumpridas na sua vida. É por isso que você ainda está vivo, é por isso que você ainda está de pé. Amém? E por último, queridos, qual é o tamanho da sua promessa? A sua promessa será do tamanho do seu desafio. A sua promessa será do tamanho do seu desafio. Está enfrentando uma barra aí? É porque a promessa está aí. Está enfrentando dificuldade? É porque a promessa está aí. Está difícil? É porque a promessa está aí. Você não vê saída? A promessa está aí. Você não vê solução? A promessa está aí.
porque o tamanho da sua promessa tem a ver com o tamanho do seu desafio. Josué capítulo 14, versículo 12. Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouvistes que estavam ali os anaquins, e grandes e fortes cidades. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. Quem não sabe, anaquins eram gigantes. Eram filhos de Enaque. Eram gigantes poderosos que tomavam conta daquela cidade de Hebrom. A promessa já existia, mas tinha uma cidade para conquistar. A promessa já existia, mas tinha gigantes para derrotar. A promessa já existia, mas ele tinha que manter a esperança, a disposição para enfrentar tudo aquilo que ainda viria. Então, se você está enfrentando gigantes, continua, porque a promessa está aí. Se você está enfrentando desafios, continua, porque a promessa está aí. Não existe promessa concluída sem desafios enfrentados. Grave isso. Não existe promessas concluídas sem desafios enfrentados. Se você está bem, está tudo tranquilo, alguma coisa está errada. Entenda que as dificuldades, os desafios, os gigantes fazem parte do processo para a conquista das promessas de Deus para a nossa vida. Jesus Cristo disse isso: no mundo passais por aflições. Ele jamais escondeu isso da gente. Mas ele não termina aí, ele disse: tenha coragem, tenha bom ânimo. Esses gigantes, esses desafios, eu venci. Amém, queridos? Então, uma promessa, ela não se realiza sem desafio. Entenda o seguinte, queridos: José, antes de se tornar governador do Egito, o segundo homem do Egito, ele enfrentou um poço que foi jogado pelos seus irmãos, enfrentou uma prisão. Depois ele se tornou governador. Moisés, para se tornar um libertador do povo, ele teve que enfrentar Faraó. Ele teve que enfrentar um deserto. Calebe enfrentou o tempo, enfrentou gigantes, mas tomou posse de Hebrom. Josué enfrentou grandes inimigos, teve que enfrentar o Jordão, mas conquistou a terra prometida. Então, queridos, entenda uma coisa: promessa não se realiza sem desafios. Por isso que a gente entende quando Paulo diz que se alegra nas tribulações, porque ele sabe que ali está a promessa. Então, as tribulações da vida é para a gente passar com alegria, porque a gente sabe o resultado final. Amém, queridos? E eu quero concluir com vocês lendo Josué, capítulo 1, versículo 5 em diante. O pessoal do louvor já pode, por favor, ir chegando. Josué, capítulo 1, versículo 5 em diante. Grave bem isso, é Deus falando nesta manhã para mim e para você. Grave bem isso, tá? Entenda que a palavra de Deus é a voz de Deus. Se você quer ouvir Deus, abra a palavra. E é o que a gente está fazendo agora. Se você quer ouvir Deus, se exponha à palavra. E isso que eu vou ler agora, Josué capítulo 1, versículo 5 em diante, diz o seguinte: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometira dar aos seus pais. Tão somente sê forte, muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. É isso que Deus diz para você nesta manhã. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida. Esse Deus, como foi com Moisés, será conosco. Como foi com Moisés, será conosco. O que Ele espera de cada um de nós é ser forte e corajoso. Continuar firme, porque existe promessa de Deus. Amém, querido? Então não tenha medo dos desafios da vida. O Senhor é aquele que vai na frente, vai te sustentando e vai te dando tudo aquilo que você precisa para conquistar. Afinal de contas, nascemos para isso.
para realizar, para conquistar e para viver uma vida plena, cheia das promessas de Deus para a nossa vida. Amém, queridos? Vamos ficar de pé para a gente orar? Coloca a mão no seu coração. Comece a trazer na sua mente as promessas que Deus tem para você. Eu citei algumas aqui, mas só algumas. Quer saber mais sobre as promessas de Deus? Abre a palavra de Deus, medita nela todos os dias. E lá você vai ver todas as promessas que Deus tem para você. Pai, estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, não existe lugar melhor para estar do que diante da Tua presença, diante desse Deus poderoso, desse Deus criador dos céus e da terra, desse Deus que nos ama profundamente, que nos ama completamente. Porque esse amor não tem a ver com aquilo que vivemos, esse amor não tem a ver com aquilo que sentimos. Esse amor tem a ver com quem Tu és, e o Senhor é Deus. Por isso, Pai, obrigado por renovar as Tuas promessas nesta manhã, por renovar a nossa fé, acreditando que dias melhores virão, acreditando que o nosso passado e aquilo que estamos vivendo agora não define o nosso futuro, porque o nosso futuro é conquistar a terra que o Senhor nos prometeu. O nosso futuro é conquistar aquilo que o Senhor tem para nós como promessa de vida. Por isso, Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta manhã, visita agora cada um aqui de uma forma íntima, profunda, e renova, Senhor, as Tuas promessas nesse coração que de repente pode estar aflito, nesse coração que de repente pode estar angustiado, nesse coração que pode estar triste. Pai, renova as Tuas promessas, renova, Senhor, a Tua presença, que possamos sair nesta manhã daqui completamente cheios, Senhor, de esperança, cheios de disposição para enfrentar tudo aquilo que for necessário, porque sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por esse Teu amor que nos abraça, nos carrega no colo e nos faz experimentar grandes coisas na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, que possamos sair daqui com esta palavra no nosso coração e que ela possa ecoar no dia de hoje e que ela possa ser viva em nós. Nos traga à memória todos os dias as Tuas promessas, Pai. E dessa forma seremos renovados dia após dia, de glória em glória, até chegar o grande dia que estaremos com o Senhor eternamente. Obrigado, Deus. É no Teu nome que oro e agradeço. Amém e amém. Aplaudam o Senhor, querido.